Olá, humano, seja bem-vindo ao Pode Ir Além, o podcast do canal Arte Essência. Eu sou Bruna Pereira, terapeuta holossistêmica, e aqui atravessamos limites internos para irmos além de nossos condicionamentos. No episódio de hoje vamos falar sobre relações que expandem e relações que limitam. Nenhum relacionamento é neutro. Toda relação deixa marcas. Algumas nos fortalecem, outras nos enfraquecem. Algumas despertam o melhor que existe em nós. Outras fazem com que nos afastemos de quem realmente somos. E nem sempre isso acontece de forma evidente. Existem relações que não machucam com palavras duras, machucam com silêncios, com indiferença, com desvalorização constante, com a sensação de que precisamos diminuir quem somos para continuar pertencendo. Talvez você já tenha saído de um encontro sentindo mais leveza, mais inspiração, mais vontade de viver e também já tenha vivido o contrário. Conversas que drenam, ambientes que pesam, pessoas diante das quais você sente que precisa medir cada palavra, esconder partes de si ou pedir desculpas simplesmente por existir. Essas sensações dizem muito, porque os relacionamentos influenciam a maneira como enxergamos a nós mesmos. Quando convivemos com pessoas que reconhecem o nosso valor, somos lembrados das nossas possibilidades. Quando convivemos constantemente com quem nos diminui, começamos a duvidar daquilo que antes parecia claro. E o mais curioso é que nem sempre percebemos isso. Vamos nos adaptando, normalizando pequenos desconfortos, aceitando pequenas renúncias, até que um dia já não sabemos mais onde termina a influência do outro e onde começamos nós. Mas existe uma pergunta que pode trazer muita clareza. Quem você se torna quando está perto dessa pessoa? Você se sente mais confiante, mais criativo, mais verdadeiro ou sente que precisa encolher para caber na relação? Relações saudáveis não exigem que você abandone sua essência. Elas criam espaço para que ela floresça. E isso não significa que bons relacionamentos sejam sempre fáceis. Conflitos fazem parte, diferenças fazem parte, e o que muda é a forma como elas são vividas. Em uma relação que expande, exige respeito mesmo quando há discordância. Existe diálogo mesmo quando há dor. Existe liberdade para crescer, mudar e continuar sendo amado. Já uma relação que limita costuma ser construída pelo medo. Medo de decepcionar, medo de dizer não, medo de estabelecer limites, medo de perder o vínculo. E quando o medo passa a conduzir uma relação, a liberdade começa a desaparecer. Ir além dos condicionamentos está em reconhecer que amar não significa aceitar tudo. Está em compreender que permanecer em uma relação não pode custar a sua paz, a sua dignidade ou a sua identidade. Às vezes, insistimos em manter pessoas na nossa vida por causa do tempo que convivemos com elas, quando na verdade deveríamos olhar para o efeito que elas produzem em nós. O tempo de uma relação não é o que define a sua qualidade. O que define é aquilo que ela desperta. Talvez o propósito dos relacionamentos não seja apenas nos fazer companhia. Talvez seja nos ajudar a crescer, nos desafiar, nos lembrar de quem somos e também revelar aquilo que ainda precisamos transformar. Por isso, observe com carinho as pessoas que caminham ao seu lado e observe principalmente quem você se torna ao caminhar com elas. Algumas relações acrescentam peso à vida, outras acrescentam horizonte. E muitas vezes crescer também significa ter a coragem de escolher com quem vale a pena continuar caminhando. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com quem precisa, deixe o seu like e se inscreva para ser notificado sempre que chegar conteúdo novo por aqui. Até o próximo episódio!